Já estamos de volta com o seu programa em Estilo de Vida, com o nosso bate-papo ao vivo a respeito da saúde bucal, os mitos e verdades relacionados ao cigarro. E a gente já tem mais perguntas, mais participações através do nosso WhatsApp. Quem mandou pra gente foi a Nayara de Porto Velho. Um beijo pra você, gosto muito de Porto Velho, viu, Nayara? E ela diz assim: doutora, eu gostaria de saber sobre as manchas que o cigarro causa nos dentes. Isso tem jeito? A gente já até falou a respeito disso, né, doutora? Que tem como remover essas manchas, né? Temos sim. Especificamente no dente, justamente, né, é preciso cessar esses hábitos, como eu havia falado. Não adianta a parte estética sem a parte funcional, a parte, né, saudável da saúde bucal. Então, podemos fazer a parte de clareamentos, mas isso é de acordo com cada pessoa, e o clareamento em si, somente se a gengiva estiver saudável, toda, né, essa parte bucal, e aí fazer questão de clareamentos, várias sessões. Agora, se a pessoa fizer o clareamento, remover todas essas manchas e não cessar o uso do cigarro, elas podem retornar? Com certeza. Assim, no primeiro trago você já vai verificar a diferença. Como eu falei, a nicotina, né, ela já deixa na superfície esses pigmentos acastanhados. Então, na primeira sessão, né, você já vai verificar a diferença e o clareamento já não fará tanto efeito assim. Agora, quanto mais amarelado ou a pigmentação for mais forte, mais sessões a pessoa tem de fazer. Exatamente, porque a gente vai perdendo coloração. A gente tem uma escala de cor que a gente vai ganhando gradativamente, né? Por isso, o número de sessões de clareamentos determinado, né? E precisamos verificar essa escala de cor para cada tipo de paciente e aí verificar que tipo de sessões, né? Quantidade e assim sucessivamente. Bom, a nossa equipe fez um apanhado de imagens pra gente, de todos os assuntos que a gente está debatendo aqui, pra gente entender isso na prática, como funciona. Será que a gente consegue enxergar tudo isso que a gente falou aqui? Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa imagem número 1, que vai trazer alguns dentes pra gente. O que a gente percebe aqui, doutora, nessa imagem? Primeiramente, a questão dos dentes um pouco mais amarelados, né? Verificando essa cor mais amarelo escuro, já um pouquinho cinzento, e até mesmo a gengiva está um pouquinho mais avermelhada do que o normal, mas ainda parece que não está, aqui podemos verificar que está um pouquinho maior, não está tão endurecido, um aspecto, né? Então não está tão saudável assim, porém ainda verificar que podemos fazer o acompanhamento e com poucas sessões podemos voltar à saúde bucal. A gente consegue perceber que tem uma diferença entre o lado esquerdo e o lado direito, né? Esse lado esquerdo, pra gente que está aqui, é o lado esquerdo, mas para você o direito, a gente consegue perceber que a coloração, a pigmentação está mais forte. E nesse lado não, somente ali no canino, né? Qual seria o primeiro dente que apresenta essa coloração modificada? Então, sempre falamos sobre o canino, porque ele é um pouco mais volumoso. Até mesmo pacientes que não fumam, verificam que é um pouco mais pigmentado, até devido à sua proporção. Então, o canino ele deve ser algo olhado até mesmo para clareamentos, né? Uns retoques, além de todos os outros dentes. E realmente nós temos, né, a diferença entre o lado direito e o esquerdo, justamente pela parte da coloração da gengiva em si mesmo. Agora vamos para a nossa segunda imagem, a gente vai trazer uma outra situação para a gente debater aqui, a nossa segunda imagem, produção. Nesse caso, a gente já consegue perceber que há uma diferença também na coloração dos dentes, mais esbranquiçados, né? Realmente, essa parte mais esbranquiçada, podemos verificar que é justamente placa bacteriana, né, na superfície dos dentes. Normalmente a placa bacteriana fica na superfície, né, cervical, porém ela está em todos os dentes, precisa, né, de toda essa remoção realmente. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa imagem para o telespectador maior, porque a gente está observando aqui, doutora, a nossa produção observou que essa pessoa usava aparelho, tem até as marcas aqui do Brecht, né? E fica nesse formato, então ela usava aparelho e aí ficou com os dentes esbranquiçados. Tem alguma relação com o aparelho? Com certeza tem essa relação com o aparelho, porque quem usa aparelho tem que ter um cuidado redobrado, né? Porque é um acúmulo maior, né? Você tem aquele aparelho, aquele Brechtzinho na boca, então é um acúmulo a mais para restos alimentares, para placa bacteriana, e precisa fazer toda essa higienização corretamente, né? Temos escovas específicas
sempre depois que se alimentar precisa fazer correta higienização. E aí temos também uma parte, né, um pouco mais de resina, pode ver que tem um pouquinho de resina entre os dentes. E aí tem a parte também de resina que difere, né, que dificulta a higienização. E toda essa placa, né, em toda a superfície de cada dente, pode verificar que está em todos, né? Agora a gente percebeu também que no lábio superior apresentam algumas lesões esbranquiçadas, né? Algumas lesões esbranquiçadas, o que seria isso, doutora? Então, eu acredito, como todas as superfícies dos dentes estão com essa placa bacteriana, é preciso removê-las e fazer um novo diagnóstico, porque aparentemente quando tem muita placa, você nem consegue fazer um diagnóstico corretamente, uma anamnese correta. Então precisa fazer toda essa limpeza, uma profilaxia profissional e aí vamos fazer um novo exame. Porque algumas manchinhas aparentemente, né, podem aparecer e com a escovação mesmo isso pode cessar. Tá bem? Então é preciso fazer essa higienização corretamente, profilaxia e depois o nosso exame. Então vamos para a nossa outra imagem, a gente vai trazer para a gente também um outro caso para a gente discutir. Esse a gente consegue visualizar de longe, né, que a situação não está nada boa. Realmente, como eu falei, vários agravantes aí podemos citar. Esse cálculo, né, tártaro dental muito espesso e com essa coloração, como eu havia falado, né, um pouco mais marrom, acastanhado, né, específico para fumantes. E justamente ao redor, entre a gengiva e o dente, onde fica mais espesso, pode verificar que há bolsas periodontais, no caso esse acúmulo entre o dente e o outro, e a gengiva ela foi retraindo. Isso é um mecanismo de defesa do nosso organismo. O que causa isso também? Retração gengival pode causar sensibilidade nos dentes, porque a raiz está sendo exposta. Então há uma série de situações que podem agravar com isso. Agora, o cigarro também afeta a diminuição do esmalte do dente, por exemplo? Então, sempre estão relacionados também a questão que perguntam, né? Fumantes com cárie e tudo mais. Tudo está relacionado, né? Com o fumo acaba diminuindo a saliva, o que é uma proteção, um lubrificante, né, natural, acaba dificultando e diferenciando o nosso pH com a flora, e isso que propicia a questão de cárie, a questão do esmalte dental, que é a parte muito mineralizada, né, do dente, a parte de superfície que é dura, então vai se desmineralizando muito facilmente. E como eu havia falado, fumantes, tudo mais que não tem uma boa higiene, a placa bacteriana, ela é muito mais agressiva. Então é importante verificar isso. Então a gente vai para a próxima imagem discutindo um pouquinho mais a respeito disso, desses impactos e reflexos na saúde bucal. Esse a gente consegue ver com muita clareza, né? A parte interna dos dentes. Infelizmente, agora nessa parte interna, né, do palato, também verificando a nicotina, colocando na superfície, que nós havíamos falado dos dentes, essas manchas, né, castanhadas, tudo isso é bem típico de fumantes, com toda essa parte, né, de cálculo, de tártaro dental muito espesso, a gengiva completamente edemaciada, sangrante normalmente, então há uma gengivite e a partir que nós vamos remover o cálculo, é possível que já tenha o início de uma periodontite, ou seja, inflamação dos tecidos de suporte, porque a própria raiz do dente ela já deve estar com uma leve exposição. Agora a gente percebe que daquele lado ali tem algumas manchas, né? Vou dizer que são em cima do dente, não sei se tem outra nomenclatura, mas como diferenciar uma mancha castanhada, marrom, de uma cárie, doutora? Então, mas a questão é, quando você faz a remoção, a limpeza adequada, uma profilaxia com raspagem, que é importante fazer uma raspagem adequada, só então eu vou poder fazer a avaliação de cárie, né? Mas ela é muito mais profunda, ela é bem diferente porque essa mancha ela sai com muito mais facilidade, essa realidade, muito mais facilidade uma mancha do que simplesmente, né, a questão cariosa, que é um pouco mais escurecido, também tem a parte de cárie que é branca, porém eu só vou poder fazer essa avaliação clínica depois que eu remover toda essa parte, né, de cálculo, de tártaro e essas manchas. A gente consegue remover todo esse tártaro em uma sessão apenas? Então, quando já está um pouquinho mais grave no caso dessa foto, é importante que a gente não machuque ainda mais, né, não irrite ainda mais a mucosa. Então, como é que eu faço? Eu tiro a maior parte, né, e vou tentando limpar adequadamente. Também falo que o paciente precisa higienizar em casa, é um trabalho, né, em dupla. Eu falo que realizo no consultório também, você, né, o paciente tem que realizar em casa. E aí, né,
em torno de umas 2 sessões e em casos até mesmo 3 sessões, porque a gente não precisa, né, agredir ainda mais, porque ela já está danificada, né, com gengivite, com periodontite, então tem que ter com todo um cuidado, com equipamentos adequados, com uma técnica. Pode prejudicar até a alimentação dessa pessoa, com nesse certeza, caso, porque desde a primeira sessão é importante, né, falar para o paciente que ele vai sentir um certo incômodo, que mesmo assim pode vir a sangrar, só que mesmo assim precisa usar o fio dental, precisa higienizar corretamente, porque também não é força, é jeito, né? Sempre falamos sobre isso. Então é preciso orientar uma boa escovação e dizer o tratamento para o paciente. Vamos fazer remoção, né, em tantas sessões, que você precisa ter o cuidado em casa. Então, é todo esse tratamento. Vamos passar então para a nossa próxima imagem para a gente discutir um pouquinho mais da realidade que a gente vai encontrar. Como você pode identificar todas essas patologias que nós falamos aqui. Esse caso é um pouquinho mais grave, né, doutora? O que a gente tem aí? Com certeza, é um pouquinho mais grave. Podemos verificar, né, que temos essas lesões um pouquinho maiores. Não é só uma, são várias. Então aí já está me dizendo que eu preciso procurar um profissional adequado. Muitos dentistas acabam ficando, se podem te remover e não é para remover. Às vezes a gente faz também a biópsia, né? Antes de qualquer remoção não pode tocar nessas lesões. Verificar também, ó, que não está com uma higiene adequada os elementos que estão em boca. Então tem que verificar tudo isso. Você não pode realizar uma cirurgia, né, de qualquer jeito, tem que verificar. Agora, na parte superior, a gente já percebe que houve uma perda de dentes, houve uma perda e também, gradativamente, a questão óssea também eu verifico nessa parte da minha direita, né? Um pouquinho perda óssea. Um pouquinho na entrada, né? Isso, perda óssea. justamente. Então, acredito que já tenha perdido já faz um certo tempo. Agora, e nesses casos que a pessoa tem uma perca, não somente dos dentes, mas óssea, é possível fazer implante? É possível reverter essa situação? Com certeza é possível. Nós temos várias técnicas hoje em dia, né, de enxertos ósseos, de técnicas mesmo, questão de implantes e tudo mais. Quanto mais jovem a pessoa procurar por isso, é muito mais fácil, né, de realizar. Porém, os implantes também têm essa questão. Você não pode, né, ser fumante, porque, como eu havia falado, fumante tem dificuldade na cicatrização, na resposta inflamatória, e aí isso também vai influenciar pós o implante, né? Porque precisa de todo um cuidado especial também, não é só a realização da cirurgia, mas sim a manutenção do implante na boca. Então, toda essa questão. Agora, tem uma outra questão também, doutora. Explica pra gente a diferença entre uma cárie simples e um canal. Onde que entra esse canal? Então, vamos iniciar. Cárie, né, foi desmineralizado o esmalte do dente, que é a superfície, né, a parte mais mineralizada. Então, houve essa perfuração. Outra camada, a segunda camada do dente, chamada de dentina. E aí vai se aprofundando. Como que eu vou chegar ao canal? Passando toda a parte da dentina e eu não houve nenhum cuidado, a cárie ela vai sendo invasiva e ela vai aumentando. Então, houve, né, a quebra do esmalte, houve a quebra da dentina e não chega a polpa, que realmente é a parte viva do elemento dentário. E aí, quando atingiu a polpa, realmente pode haver uma infecção na polpa inteira, no dente inteiro, e não só isso. Se houver uma infecção e não é tratado, pode levar pelos canalículos aos outros elementos dentários também. Por isso é importante realizar o canal. E assim, diferenciar que cada dente, né, tem um tipo de canal, aparentemente, de caninos, incisivos centrais ou laterais, né, um canal. Agora os dentes molares, são os posteriores, já tem 3 ou até mesmo 4 canais. Então aí a importância disso, né? Uma cariezinha, né, pequenininha aparentemente, né, que não foi tratada, gerou toda essa evolução e houve, né, a infecção dos canais. Entendeu? Então a gente tem que ficar de olho. Por isso nós estamos aqui debatendo um pouquinho mais a respeito da saúde bucal. A gente vai para mais um intervalo e você de casa aproveite esse momento para interagir com a nossa produção através das nossas redes sociais. Fique de olho no nosso WhatsApp e a gente volta já.